Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia era agostiniana, nem o Papa. É uma santa e tanta, né? Então, eu queria fazer uns comentários sobre o Papa, porque estamos em novos tempos, né? E acho que já começaram a acontecer muito rapidamente coisas muito diferentes, né? Eu queria só chamar a atenção, assim, primeiro, sobre as coisas que ele fala. Bom, como ele é agostiniano, ele e é um homem de muito estudo, né? Ele tem doutorados e não sei o que, tarará. Então, ele tem uma sólida formação, né, doutrinal, mas é interessante porque ele consegue falar assim muito. Ah, Adri, oi, Adri. Ave Maria, eu tô falando do Papa. Ele consegue falar com uma linguagem muito simples, né? E eu aconselho que vocês escutem as homilias dele. Ele já fez 3 homilias, eu acho. E são muito profundas e muito simples de entender. Isso é uma característica muito boa, né? Ele fala coisas que a gente não ouvia há muito tempo, né? Ele fala sobre o pontificado que ele recebeu ser uma cruz e, e ele vê a cruz como uma graça, como a gente deveria ver, né? É uma palavra que a gente não ouve há muito tempo, né? Na igreja, cruz. A cruz é uma graça, né? Carregar a sua cruz é uma grande graça. Outra coisa que ele fala que é muito importante é quando ele recebeu, na primeira missa que ele celebrou, ele fala que ele recebeu com tremor e temor. Então, isso é maravilhoso. Aliás, ele falou, inclusive, eu fui escolhido sem mérito nenhum. Ou seja, ele sabe que ele é um nada. É uma coisa assim que eu sempre falo aqui, nós somos nada, 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 nada. E tem pessoas que ficam meio assim, porque na igreja não se fala isso. As pessoas elas estão acostumadas a acharem que elas são boas e nós não somos bons, só Deus é bom. E se a gente faz algum bem, é porque nós recebemos uma graça para fazer aquilo. Por nós mesmos, nós não fazemos nada bom. Ele sabe disso, ele é um agostiniano. Santo Agostinho sabia disso. Ele foi um grande pecador durante 30 anos. Ele sabia exatamente o que que é o pecado, o que que é ser um pecador. Então, um agostiniano e todo católico tem que ter isso na cabeça. Então, a gente viu um Papa falando: eu recebi o pontificado sem mérito nenhum, eu recebi com tremor e temor, ou seja, sim, diante de Deus a gente não fica, ai, misericórdia. Gente, é misericórdia, mas é com tremor e temor que a gente tem que ficar na frente de Deus, porque Deus, ele mesmo ensinou pra gente. O temor de Deus é o começo da sabedoria. Se eu achar que tá, não, vamos indo. Não é assim, né? E outra coisa que ele falou também, Jesus não vem com mágica, né? Com uma mágica, né? Então, assim, a gente tem que fazer por onde, né? Para ele vir. Depois ele também disse que Jesus é o único Salvador, ou seja, ele está ensinando a doutrina verdadeira da igreja, né? A outra coisa que me chama muita atenção dele é que todos os atos dele são litúrgicos, ele não faz nada assim espontaneamente, ele não tem que ser espontâneo, ele é o Papa e ele tudo dele tem que ser ordenado e você vê que ele é um homem ordenado e a ordem é simplesmente um sinal de santidade. Porque os santos, assim, eles são ordenados internamente, e isso reflete externamente segundo o jeito de cada um ser, né? Que é-
Não quer dizer que a pessoa vira um pedaço de pau, não é isso. Mas você vê que a pessoa é ordenada, os gestos dela, a forma de se colocar, porque assim não tem que ser atabalhoado, né? Assim, você tá ensinando para as pessoas coisas. Outra coisa que me chama muita atenção é que ele não abraça as pessoas. E isso é maravilhoso, gente. A gente tem que parar com esse sentimentalismo dentro da igreja, essa coisa sensível, sensorial, que tudo pega, tudo pega, tudo pega. Não é para pegar, porque a graça não vem com abraço, né? A graça vem com a oração, a graça vem com o sacramento. Não precisa abraçar para receber a graça, né? Eu posso olhar para uma pessoa e escutar a pessoa sem tocar na pessoa e ser super mais caridosa do que uma pessoa que fica pegando, né? A pegação não é sinal de santidade, não é sinal de mais amor ou menos amor, não é sinal de nada, não é sinal de que eu sou atento, que eu sou desatento. Assim, você pode ser super atento ao seu irmão e não precisa tocar nele. Por exemplo, isso é um sinal, inclusive, para os sacerdotes, sejam eles bispos ou padres. Você não precisa ficar pegando nas pessoas. Os padres, inclusive, são homens. Isso tem que acabar na igreja. Eu rezo muito para que isso acabe na igreja e nós temos agora um papa que está ensinando que não precisa pegar, não precisa pegar, sabe? Você não precisa tocar nas pessoas para ser caridoso, para demonstrar o amor. O amor, caridade, ele não vem do sentimento, ele vem da razão. O amor, eu já falei isso aqui, ele não é um sentimento. Se dependesse que fosse sentimento, a gente não amaria ninguém, porque tem um dia que você acorda azeda e é isso. Você não ama ninguém, gente, assim, se for depender do sentimento. O amor é pela razão. Eu amo o meu irmão porque eu quero o céu para ele. É isso que é o amor. E eu vou rezar por ele. É isso que é o amor, basicamente. Eu posso agarrar uma pessoa e beijar muito e nunca rezo por ela para ela ir para o céu, para ela se converter, para ela receber as graças que ela precisa. Porque essa é a maior caridade. Aliás, a gente tem que rezar pelo outro porque a gente precisa. A gente também tem que entender essa coisa de rezar pelo outro não é porque eu sou incrível, maravilhosa, é porque eu preciso fazer essa caridade. Porque, como diz o Papa, nós não temos mérito para nada. Então, isso é maravilhoso. Quanto mais eu reconheço a minha miséria, mais Deus é misericordioso comigo, porque eu viro o trono da misericórdia dele. Se eu me achar muito, ele não me dá nada, porque eu já me acho tanto, entende? Então é isso que a gente tem que super baixar a nossa bolinha, tipo assim, ó, você fica quietinha porque você não é nada, tá? Você entendeu? Aí a gente tem que entender isso. Aí, quando a gente entende isso, a gente fica livre, sabe? Porque a gente se impõe coisas que são erradas, né? E que não justificam a nossa ação como imagem e semelhança de Deus. Não é assim que Deus pede que a gente seja, né? Então, eu acho assim que vai ser um grande pontificado que nós vamos receber. Aliás, nós já estamos recebendo infinitas graças. Eu mesma aconselho vocês a fazerem como eu. Eu tenho colocado as minhas orações unidas às orações do Papa, porque como ele é um homem de oração, esse homem reza. Ele chegou em todos os lugares que ele foi e ele rezou. Ele não fez nenhuma outra coisa a não ser rezar e falar com as pessoas e fazer as coisas liturgicamente, deu atenção para as pessoas e tal, mas ele reza. Ele foi visitar o túmulo de não sei quem, reza. Ele foi fazer não sei o que, ele reza. Ou seja, ele está mostrando para gente que tem que rezar, gente. Se a gente não rezar, a gente não se salva. Santo Afonso Maria de Ligório falou isso. Quem não reza não se salva. Então, tem que rezar. Então, unir as nossas orações às orações dele, porque ele é um homem de oração, então nós temos que estar unidos às orações dele para a gente receber as graças dele como pontífice, né? Ele é pontífice, ele faz a ponte da gente com Deus e todas as missas que ele celebrar, porque ele é um homem que ele vai ensinar de novo a liturgia para essa igreja. Ele já está ensinando, ele já pediu para as pessoas aprenderem a cantar em latim. Já existe uma coisa no Vaticanismo que vocês podem pesquisar, eu até botei aí no grupo. Aprenda a cantar com o Papa. E eles estão ensinando, e ele já fez uma audiência onde ele rezou
o Pai Nosso cantado em latim. Então, assim, o latim é a língua sacra. Para você sair do, para você sair do ambiente comum, você tem que entrar num ambiente sagrado. Esse ambiente sagrado ele tem que ter várias coisas. Uma delas é a língua sacra. Eu mudo a minha língua e eu entendo que agora eu estou fazendo uma coisa sacra. O meu cérebro ele precisa desses sinais para ele entender onde é que ele está, né? Para ele funcionar. Então, opa, agora começou uma coisa sagrada, então a minha postura é outra. Claro que sim, claro que sim. Se eu ficar naquela música uhul, uhul, eu não entendo. Eu entendo que pode ser uma festa, eu entendo que pode ser qualquer coisa, menos uma coisa sagrada. Então, ele já começou a fazer isso, gente. Ele já começou a fazer. Do primeiro dia a primeira missa que ele celebrou, a missa dele foi assim. A forma correta da missa é essa. Quando eu falo com o povo, eu falo a língua vernácula. Então, eu estou no Brasil, então eu falo português. Quando eu falo com Deus, as orações são em latim. Porque agora virou sagrado. Agora eu estou elevando as almas para Deus. Então, as orações para Deus são sacras. O que eu falo para o povo. Então, a minha homilia, a leitura do Evangelho, né, as leituras todas. Aí eu falo na língua vernácula, né? Então, é isso só que tem que ser. E ele fez isso. Ele fez isso na primeira missa dele. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente vai ver daqui a pouco as mudanças. Ontem mesmo, lá na Nossa Senhora dos Anjos, quando acabou a missa, a Iracema cantou Regina Celli. Regina Celli é a música do tempo pascal, né? Regina Rainha dos Céus, alegrai-vos, né? Então, quando ela começou a tocar, eu comecei a cantar, eu falei, meu Deus, Papai Leão do 14 já está mudando as coisas. Porque, claro, você vê a internet agora, então as coisas vão muito rápido. Você vê o Papa fazendo, é para fazer, ué. Se ele está fazendo, é para fazer. Ele está mandando, ele é o nosso, né? É o nosso doce Cristo na Terra, né? É isso. Então a gente segue o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo tem que ser o que a igreja sempre fez, não pode ser da cabecinha dele, entende? Assim, ai, não gosto. Não, mas não é o seu gosto, é a igreja, como é que ela faz? Aí você vai lá e faz, entendeu? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, eu acho que vocês têm que ficar ligadas nele, porque ele fez uma homilia, ele fez uma coisa maravilhosa que se fazia na Idade Média. Ele entrou na igreja de São Paulo, extramuros, né? Ela é fora do Vaticano, e ele fez uma ação litúrgica. Ele não celebrou missa, mas ele fez uma ação litúrgica, ou seja, ele rezou, ele incensou a relíquia de São Paulo, ele leram o Evangelho e ele fez a homilia. Ele leu o Evangelho e ele fez a homilia, ou seja, o sacerdote ele pode pregar sem missa. Ele é o pregador não é o leigo que pega lá, não, gente, é o seguinte, não tem condições do leigo ficar pregando. É o sacerdote, é o pai que ensina os filhos. Está tudo invertido, né? O filho que está ensinando o pai não quer saber do filho, aí o pai está indo não sei para onde, você vai ter que falar, ai. Aí agora esse papa vai botar ordem. Vai falar, não, quem prega é o sacerdote. O leigo, no máximo, faz o que a gente faz aqui, que é catequese. Mais do que isso, impossível. A gente não tem. Gente, os caras estudam 4 anos de filosofia, 5 anos de teologia, exegese homilética, blá, 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 blá. O leigo leu o evangelho. Assim, eu estou sentindo um negócio aqui, eu vou falar. Então, olha só. Aí o Espírito Santo me disse: gente, não pode, isso tem que acabar. Quem foi que disse que é assim, gente? Não é assim, sabe? E vai acabar. Você tem que estudar, gente. Esse negócio de não estudar é uma maluquice, porque as pessoas ficam falando coisas erradas. Eu vi já padres falando coisas seríssimas, tipo isso, de casamentos terminados, porque alguém disse assim: olha, o Espírito Santo me disse que seu marido está te traindo. Isso é uma maluquice, gente. Como é que a pessoa pode sair confiando na sua, sabe, no que o Espírito Santo me disse? Pô,
tem remédio psiquiátrico para essas coisas de ficar ouvindo. Olha, eu sempre falo isso. Olha, esse negócio de ficar ouvindo muito o Espírito Santo, que não é assim, gente. Isso é um dom extraordinário. Virou todo mundo tem agora dom extraordinário. Não é assim. Dom extraordinário significa que ele não acontece toda hora com todo mundo. Então, vamos ter um Papa, graças a Deus, que vai dizer: olha só, a igreja sempre foi assim. Vamos fazer assim. Acabou. Bom, dito isto, que é a minha opinião, tá? Agora eu estou ensinando, agora eu vou falar o que a igreja ensina. Eu estou falando assim, uma opinião, mas eu acho que eu estou falando uma coisa que pode ajudar vocês, mas se vocês também não concordarem, acharem que eu estou falando uma maluquice, aí vocês deletam assim, né? Tipo assim, não concordo, tá? Até aqui foi a minha opinião. Agora vou abrir aqui, peraí, só um minuto, e a gente vai fazer a nossa aula, que é o seguinte: a nossa aula, hoje a gente vai estudar uma coisa maravilhosa. Eu me empolgo muito com Santo Tomás, porque ele explica muitas coisas, vocês vão ficar chocados com o que a gente vai aprender hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre a forma. Estudamos a matéria, agora vamos estudar a forma. Olha só que incrível. Tá bom. Recapitulando, só um pouquinho para lembrar vocês, que eu espero que vocês tenham assistido a aula passada, senão vocês não vão entender. Tá. Deus cria por sua onipotência divina as coisas do nada. Nada, não tinha nada. Aí ele, com a sua onipotência, cria. Tá bom. Então, ele criou uma matéria-prima, não foram várias matérias-primas, é uma única matéria-prima, onde estavam todas as coisas materiais, ou seja, o mundo material, tá? Estava contido nessa matéria-prima, tá bom? Tudo, tudo. E estavam contidos em potência, tá? O que quer dizer em potência? É como se fossem sementinhas, sementinhas de todas as coisas que viriam a existir no universo. As coisas materiais, isso a gente está falando da criação das coisas materiais. Então, o nosso corpo estava lá em semente, o corpo de Cristo estava lá em sementinha, todo mundo estava lá em sementinha. Nós, junto com os dinossauros, com as árvores, com os bichos, estava todo mundo lá em sementinha. Beleza. Então, só para lembrar o que a gente já estudou. Deus poderia ter criado uma coisa de cada vez? Ah, agora eu vou criar o dinossauro, agora eu vou criar o não sei o quê. Poderia, mas ele não demonstraria a sua onipotência com esse tipo de criação, e sim como ele fez, porque sempre quando ele faz uma coisa, ele escolhe o melhor e aquilo que vai dar mais honra e glória a ele mesmo. Ah, então Deus é vaidoso? Não, mas ele quer que a gente veja os vestígios dele e da onipotência dele na criação, no universo, em todas as coisas, tá? Então, e sempre a opção dele é óbvio que é a melhor, não é o que a gente, por exemplo, Santo Tomás, estudando, pensou, ele poderia ter feito assim? Poderia, mas ele fez assado. Sim, ele é Deus, ele escolheu o melhor. E não fica discutindo, ai, por que que não. Não, entendeu? Porque católico, ele não quer discutir com Deus, né? Ele estuda para entender o quanto ele pode, né? Porque a gente tem um limite também desse entendimento. Aí tá bom. Todos os corpos se encontravam em potência lá na natureza daquela matéria-prima, tá? Que foi criada do nada. Nada existia e começou a existir. Ah, só uma coisa para relembrar vocês. Lembra que a gente estudou isso? Que Deus, ele é eterno. E ele pensou essas coisas, mas essas coisas não existiam desde que ele existia, né? Essas coisas existiram num determinado instante
onde ele achou que era a hora de começar aquilo. Não, não era assim. Então, quando ele pensou, aí tudo começou a existir, desde que ele existe, não. Existia um tempo que não existia nada mesmo, tá? Tempo não, a palavra certa não é tempo, porque Deus não está no tempo. Então, essa filosofia, eu estou aprendendo isso. Ela usa as palavras de uma forma assim muito tão certinha. E se você falar uma coisa errada, você muda o conceito das coisas. Aí, o que que acontece então para essa sementinha começar a se desenvolver? Então, olha só o raciocínio. Ora, se as coisas estavam em potência, que é a capacidade para vir a ser, então as coisas também deveriam estar em ato, que é a ação, para que a potência fosse desenvolvida. Então, o ato de ser é dado por Deus pela forma. Logo, olha só aqui, essa formulazinha. Matéria é potência e ela recebe simultaneamente na criação a forma que é o ato, tá? Então, uma equaçãozinha. Deus criou a matéria-prima e todos os corpos estavam lá em potência, que era a sementinha. Tá, mas a potência para acontecer tem que ter o ato, porque a potência é a semente, o ato é a ação do desenvolvimento. Aí a semente está na terra e começa, né, a germinar. Isso é o ato. Então, chama-se matéria, né? A constituição que a gente sabe o que é matéria, né? Vamos agora inteligir, todo mundo inteligir, é raciocinar, fazer aquele processo de abstração, né? Todo mundo sabe o que é matéria. Então, a forma é justamente o oposto da matéria, ou seja, é aquilo que dá a ação à matéria. Então, veja só o que que acontece. Deus, ele não possui a ideia da matéria sem a ideia da forma, tá? Olha, isso é super interessante. Porque a gente pensa que primeiro veio a matéria e depois as coisas começaram. Não, não é assim. A forma. Então, Deus não possui a ideia de matéria sem a forma, porque matéria e forma são inseparáveis na realidade, no universo, tá? A forma é um exemplar da ideia divina e é aquilo pelo qual algo se assemelha a Deus. Olha só, vejam só. Pois pela forma que algo participa do ser Deus, que é ato puro. Lembra que a gente estudou que Deus é ato puro? Então, é pelo ato, pela forma, que, que há a semelhança, que há a participação do ser de Deus. Não é pela matéria, é pela forma. Só que matéria e forma são inseparáveis, tá? Então, assim, como é que nós seres humanos, nos aproximamos de Deus? Quando nós for, estou falando só de corpo ainda, tá? Não estou falando de alma, não. Estou falando só de corpo, porque a nossa alma foi criada de uma outra maneira, mas o nosso corpo foi criado aqui como a matéria. Então, o meu corpo quando ele estava lá, ele estava em potência, mas ele já estava em forma também. Por quê? Porque tudo que. é, não, estou explicando errado. Estou explicando errado. Esquece, 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 esquece. Eu não posso falar de mim porque a gente está falando da criação do universo e ainda não posso falar sobre a criação do homem, porque é totalmente diferente, eu vou errar. Então, o caminho não é esse. O caminho é falar de forma e matéria agora. Depois a gente vai nesses outros exemplos, tá bom? Porque isso é impressionante. A precisão da filosofia é maravilhosa. Ela não deixa a gente errar quando a gente já estudou e já aprendeu. Então, graças a Deus, eu não conseguia salvar a aula. Então, vejam só, o assemelhar-se a Deus do, do universo, né? Ele é diferente da nossa semelhança a Deus. Por quê?
Porque a nossa semelhança com Deus é pela inteligência e pela razão. E porque nós fomos criados como imagem e semelhança deles. Mas o universo, ela tem os vestígios, tá? Da semelhança com Deus. E como é que a gente vê esses vestígios? Pela harmonia, ordem e beleza que nós vemos no universo criado, tá? Então, vamos recapitular. Se Deus é definido como ato puro, ele não tem potência. Por que que ele não tem potência? Porque potência é alguma coisa que tem que se desenvolver, e Deus não pode desenvolver nada nele, porque senão ele não é Deus. Deus já tá tudo ali como tem que ser. Então, por quê? Porque ele é aquele que é, ele é o ser. Nós não somos como ele. Nós participamos do ser dele. Mas nós não podemos dizer que eu sou aquele que sou, como ele disse. Ele é o ser. Eu participo do ser dele, tá? Então, o meu ser é um ser por participação. Não é o ser que é ato puro, que é aquele que é. Ato puro é uma forma filosófica de falar a mesma coisa bíblica de eu sou aquele que sou. Ou seja, em mim não falta nada. Eu sou a plenitude de tudo, eu tenho tudo, eu não preciso de ninguém, eu não precisaria nem criar o universo nem nada. Eu não preciso de nada. No entanto, eu criei por amor, mas isso é outra coisa, tá? Então, então, vejam bem, se Deus é ato puro e a forma é o ato, então nós é pelo ato que nós participamos do ser, tá? Entende? É pelo ato, é quando tem matéria e forma, potência e ato. Então, é pelo ato, ou seja, pela forma que nós participamos, que o universo participa do ser, que é ato puro, entendeu? Porque ele não pode participar pela matéria, porque Deus não tem matéria. Se fosse ficar esperando, não estou falando, não posso falar de Jesus porque é um parênteses, né? Jesus tem matéria, mas eu não vou falar disso. Estou falando de Deus como um ser inefável, espírito, tá? Deus Pai, Deus Espírito Santo, que é só espírito, tá bom? Jesus também é espírito, mas ele é uma outra situação. Então vejam só, é insustentável que Deus criasse a matéria-prima só e absolutamente informe. A gente informe, ou seja, ela não tem o ato junto com ela. Portanto, é impossível haver matéria sem forma. A forma é, portanto, aquilo pelo qual algo se assemelha a Deus. Agora preste atenção, mas é possível haver forma sem matéria. Por exemplo, a alma humana separada, quando a pessoa morre, ela é a forma sem a matéria. E os anjos também. E aí a gente vai falar da criação do homem e dos anjos de outra maneira, porque é uma outra forma de criação, tá? Não é como a criação do universo, tá bom? Eu vou passar para outro assunto. Quero saber se vocês entenderam ou vocês têm alguma dúvida. Eu vou ter que voltar um pouco para fazer essa leitura. Eu tive que levantar aqui rapidinho para dar uma assistência ao meu pai, então eu perdi um pedacinho aí, tá? Depois eu Mas retorno. olha só, Não, faltam eu cinco posso minutos repetir. mais ou menos para acabar a nossa aula, tá? Aí você vê se quer que já interrompa e já abra outra, ou se Não, dá para dar continuidade. talvez. Eu quero só saber, eu vou repetir aqui porque eu quero que isso. É assim, gente, a gente tem que saber isso, como a gente sabe que 2 mais 2 são 4, porque isso é o fundamento da nossa doutrina. Então, eu quero saber se vocês entenderam, se vocês querem que eu explique de novo. Eu posso explicar de novo. Tá bom. Então, assim, a gente estudou matéria, a gente estudou que Deus criou a matéria-prima, agora a gente está vendo que não pode existir matéria sem forma. E que a matéria é potência, ou seja, ela é uma semente, e que a forma é o ato, ou seja, é quando a semente germina, tá?
A coisa não pode ser, Deus não pode criar sem a matéria e a forma. Elas estão unidíssimas, tá bom? As coisas que foram criadas por Deus, os corpos que estavam todos lá na matéria-prima, eles não começaram a existir na mesma hora. Eles foram existindo de acordo com a sucessão do tempo. Vocês lembram disso? Que a matéria-prima, ela começa, o tempo entra quando justamente Deus ele dá um impulso na matéria, né? E começa a ver o movimento, quando começa o movimento, começa o tempo, e aí a criação se dá por sucessão, ou seja, uma coisa vem depois da outra, que vem depois da outra, que vem depois da outra, e a criação é daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Então, tudo que a ciência tem descoberto até hoje, tem algumas coisas que batem totalmente. E houveram seres muito simples, depois houveram seres que não existem mais, porque a criação é por sucessão. Uma coisa pode terminar e começar outra. Então não existe essa coisa de extinção de bicho, de não sei o quê. Isso é uma coisa natural do universo. Uma coisa pode acabar e vem outra. Uma estrela morre, começa o nascimento de outra. E o universo ele está em movimento. Por isso que ele acaba em determinado momento. Por isso que as coisas morrem. Por isso que e vem a corrupção, tá? Então, Deus que é ato puro, tá? Ele é ato puro, ou seja, ele é o ser. Então, quando ele cria, nós, ou seja, como ele é ato puro, a participação no ser é justamente pela forma, tá bom? Então, assim, Deus não tem matéria, então a participação no ser de Deus é pela forma, porque ele é ato puro, ó, aqui, ele é ato puro, tá? Então, É, mas a matéria e a forma tem que estar unidíssimas, unidíssimas. Aí vocês vão entender agora um exemplo prático disso na nossa igreja e vocês vão entender por que é tão importante a gente estudar isso. Quando vocês estudam sacramento, vocês estudam assim, ó, todo sacramento tem matéria e forma. Não é isso? Agora vocês vão entender por quê. Porque vocês acabaram de estudar que ato e forma é a participação, né, no ato puro de Deus. E a matéria é a potência. E que elas estão unidas, sem uma e sem outra, aquilo não existe. Beleza. Quando você é batizado, tem que ter a água, que é a matéria, e tem que ter a forma, que é a frase que o padre fala. Se não houver uma dessas, não há o batismo, não há o sacramento. Vejam só, elas têm que ter as duas coisas, ou seja, matéria e forma está unida de maneira inseparável. Então, olha aqui a prática incrível do estudo desse estudo. Se você não sabe o que é ato, o que é potência, o que é matéria, o que é forma, você estuda o sacramento e você não entende o que você está estudando. Você vai decorar apenas. Então, por exemplo, se o padre não disser eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aliás, eu acho que é do Pai e do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, não houve batismo. Se ele pegar uma Coca-Cola e derramar na cabeça da criança, não houve batismo. Tem que haver a matéria-forma. Se eu vou me confessar e não há o pecado, não tem matéria. A matéria da confissão é o pecado. Se o padre não disser, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não houve o sacramento. Muitas pessoas recebem, vão se confessar, o padre fala uma oração linda e não fala isso, não houve o perdão do pecado. O pecado continua na alma. Já vi isso acontecer milhares de vezes. Você que ouviu o padre falar, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se ele não falar isso, tem que falar, o Senhor não me deu, não fez a forma da absolvição. Quando eu era muito ignorante, eu chamava isso de fórmula. Não é uma fórmula que o padre fala. É verdade, é uma fórmula, é um jeito de falar que tem que ser exatamente aquilo. Só que
filosoficamente e teologicamente, afinal das contas, é forma, ou seja, é ato, ou seja, é a participação de Deus naquele sacramento. Se o padre não disser, isto é o meu corpo, que será, como eu agora esqueci a forma da, da Eucaristia. Se ele não disser exatamente o que ele tem que dizer, né? Este é o meu corpo que será entregue por vós,